Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8 e versículo de número 23. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8 e versículo 23 em diante. Eu quero ler nessa noite com a igreja. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É o que? É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei, esse deserto vai chegar ao fim, porque o Senhor está cuidando de mim. Você crê que o Senhor está cuidando de você? Eu sinto o cuidado do Senhor sobre vidas aqui nessa noite. O Senhor tem cuidado da sua vida, da sua casa. Você só chegou até aqui nessa noite porque é Ele que tem te sustentado no meio destas situações. Eu sinto uma presença forte do Senhor desde o início desse culto aqui. Por mais que estejamos um pouco em silêncio, mas eu sinto Deus trabalhando nessa noite. Porque o Senhor conhece cada um que chegou aqui nesse lugar. O Senhor sabe a forma que cada um chegou aqui nessa noite. E eu sei que Deus quer falar conosco aqui nesse lugar. Por vários momentos eu já vi Deus confirmando a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. É uma mensagem simples. Eu sou pregador de Ceguinho de Jericó, mulher do fluxo de sangue. Um dia eu chego lá no Apocalipse, né, Vitor? Um dia eu chego no Cântico dos Cânticos, mas por enquanto eu sou só um pregador do Ceguinho de Jericó. E hoje eu vou pregar sobre Jesus e os discípulos no Mar da Galileia. E Deus vai falar conosco em cima desse texto aqui nessa noite. Você crê? A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Eu creio na vivacidade da palavra de Deus. Que por mais que seja textos que nós já lemos e relemos e ouvimos muitas vezes, mas sempre tem algo que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. Você crê nisso nessa noite? Então vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 23, que diz o seguinte: Então, entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Vou repetir. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Você pode fechar os seus olhos e fazer uma oração junto comigo? É bem simples, repita comigo: Senhor Jesus, fala comigo pela tua palavra. Amém. Tome seu assento.
e me dê alguns minutos da sua atenção, que eu quero ser bem objetivo nessa noite. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de ministrar a palavra do Senhor, pela vida do nosso pastor, que sempre nos dá as oportunidades, libera para que venhamos fazer uso desse altar aqui e transmitir a palavra do Senhor. Nós tivemos um final de semana marcante. Eu louvo a Deus por esta igreja, pelo carinho que nós conseguimos sentir, eu, a minha família, o carinho que essa igreja tem por nós. Então eu louvo a Deus por essa igreja, que é uma grande família e faz parte da minha casa, da minha família. Eu posso dizer que, na verdade, nós vivemos 24 horas isso daqui, porque todos os dias nós estamos pensando, nós estamos planejando e envolvidos com isso daqui. Isso é a nossa vida. O Ministério Adonai, a família Adonai faz parte da nossa família. E esse final de semana foi um final de semana especial. E eu creio que Deus marcou muitas vidas aqui nesse lugar, através deste congresso que teve. E fica até um pouco difícil pregar hoje aqui, quando a gente volta um pouquinho e lembra das mensagens do final de semana. Mas eu creio que Deus também pode nos usar aqui nessa noite para falar conosco aqui. Meus irmãos, esse texto aqui que eu acabei de ler com vocês, podemos dizer que ele é um daqueles textos que ocupa aquela galeria dos textos mais conhecidos, mais comentados da Bíblia Sagrada. Não somente Mateus, mas você vai encontrar também o relato desse episódio aqui no Evangelho de Marcos, e também Lucas vai falar sobre este acontecimento aqui. Então, muito provavelmente você já ouviu algum dia, eu já ministrei em cima desse texto há algum tempo atrás, mas como eu falei para vocês no início, eu creio na vivacidade da palavra de Deus. E ainda bem que eu não preguei, não preferi, na verdade Deus direcionou para esse texto. Ainda bem que Deus não me direcionou para pregar em João 14, senão ia dar conflito aqui. O irmão Hilton já falou sobre João 14, então eu creio que Deus queria realmente que eu falasse sobre esse texto aqui. E muito provavelmente todos, a maioria já ouviu em algum momento uma mensagem sobre esse texto, sobre esse acontecimento aqui que o evangelista Mateus está relatando. A história nos conta, e eu não quero aqui dar nenhuma bola fora, tentar chover no molhado, dando detalhes sobre o que realmente foi o acontecimento. Eu quero também ser objetivo e trazer praticamente direto as aplicações para a nossa vida. Porque por mais que seja um texto simples, de muito conhecimento nosso, mas tem muitas coisas aqui que nós podemos extrair e se aplica diariamente na nossa vida, para que nós venhamos realmente crer e saber que nós temos um Deus que em todo tempo está do nosso lado. E para resumir, Jesus, ele vem de uma série de ensinamentos. Se você olhar ali, Jesus ele havia passado um dia inteiro praticamente ensinando uma grande multidão, falando sobre várias parábolas. E agora é já chegado o fim da tarde, Jesus convoca. Na verdade, Jesus aqui ele está convocando os discípulos para que entrem no barco e passem para o outro lado. Eles pretendem chegar à região de Gadara, região de Decápolis. Você provavelmente sabe que lá em Decápolis Jesus vai ter aquele encontro com o gadareno e ali aquele homem vai ser liberto. Jesus então convoca os seus discípulos para entrar no barco e eles saem nessa jornada em direção à outra margem, pelo Mar da Galileia. E o texto nos fala, nós lemos que no meio desse caminho, no meio desse trajeto, nessa rota que havia sido traçada,
vai se levantar essa tempestade de ventos, e aquele barco começa a ser açoitado pelas ondas, e Jesus está no barco. Só que Jesus está na polpa, dormindo, descansando, e os discípulos agora se veem em apuros, porque o barco está enchendo de água, e eles não sabem mais o que fazer. Por mais que grande parte deles era especialista no assunto, pescadores natos, tinham habilidades no campo da pesca, viviam daquilo antes de serem chamados por Jesus. Alguns deles, Jesus encontrou eles lá no exercício da profissão. Quando teve o primeiro encontro, fez o convite, eles abandonaram toda aquela vida que eles tinham para seguir a Jesus. Então eles são profissionais naquilo. Só que no meio do trajeto, no meio do mar da Galileia, surge esse imprevisto. É algo imprevisível que vai se levantar no meio do mar, e por mais que eles tivessem habilidades talvez suficientes para contornar aquela situação, irmão Alex, eles se veem em apuros, não sabem mais o que fazer, e eles são obrigados a clamar por socorro de Jesus, que está na polpa do barco dormindo. Jesus se levanta, com uma palavra repreende o vento, manda o mar se acalmar, e tudo fica tranquilo novamente, e eles vão chegar do outro lado. Simples assim. Terminei a pregação. Não é isso que eu quero, não é apenas isso. Isso é só a história, só como aconteceu as coisas. Só que eu quero extrair algumas coisas bem rápidas, bem simples, bem objetivas, mas eu tenho certeza que é profundo, e ao ponto de nos ensinar grandes coisas aqui nessa noite, grandes lições. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto, e nós conseguimos extrair aqui, é que os discípulos, no meio daquela situação, como eu falei, eles provavelmente tinham habilidade, tinham experiência, tinham conhecimento. Provavelmente em algum momento, quando eles ainda estavam no exercício da profissão, eles teriam passado por uma situação parecida, uma situação de tempestade. Então, o mínimo que eles deveriam saber era nadar. Provavelmente eles deveriam saber nadar. Só que no meio daquela situação, o que me chama a atenção é que o barco está enchendo, o vento está forte, as ondas estão agitadas. Só que por mais que eles, de certa forma, tenham habilidade, eles têm experiência, eles preferem não pular no mar e continuar dentro do barco. Eles preferem não se lançar ao mar e sair tentar a sorte nadando para buscar socorro, para tentar se salvar. Eles preferem não fazer isso, preferem continuar dentro do barco. Por mais que o barco está se enchendo, o barco está quase cheio de água, indo a pique, mas eles preferem continuar dentro do barco. Aí você, quem sabe, pergunta, mas o que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, e a primeira coisa que você precisa entender, que em certos momentos, no meio da tempestade, por mais que ela esteja assolando o seu barco, a sua vida, o melhor lugar para você estar e permanecer é ainda dentro do barco. Sabe por quê? Eu vou te dar um segredo, e isso é essencial para que você não saia desse barco, para que você não pule fora, para que você não desista, para que você não corra, tentar buscar, se aventurar uma solução. Sabe por quê? Porque você não está sozinho nesse barco. Você não está sozinho nesse barco. Jesus está presente no barco. E se você pular fora do barco, você está indo para longe dele. Se você ir para longe dele, pode ser que as coisas fiquem mais difíceis ainda, irmão Alex. Então é melhor você permanecer no barco, porque enquanto você está no barco, se você simplesmente clamar a ele, eu tenho certeza que ele vai se levantar ao seu favor. E com apenas uma palavra, uma palavra, ele pode acalmar o vento e o mar pode se aquietar. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que por mais que o barco está quase indo a pique, por mais que às vezes no meio do trajeto, no meio da rota que foi traçada, lembre-se que eles foram convocados, eles foram impelidos, eles não tiveram escolha.
Se você for buscar o verdadeiro sentido disso, eles não tiveram escolha. Jesus disse: olha, vamos para o outro lado. Então eles foram obedientes à voz do Senhor, à palavra que o Senhor deu, ao chamado. Só que no meio do caminho, o mar ficou agitado, a tempestade veio sobre eles. Então o que precisamos entender é que o melhor lugar para permanecer é dentro do barco, porque ali Jesus está presente conosco. No meio das situações que você talvez está enfrentando, no meio deste mar, nesta vida, vai ter momentos que você vai ser testado a tomar decisões, a tomar atitudes, a seguir por alguns caminhos, mas saiba de uma coisa: prefira permanecer aonde você sabe que Jesus está presente. Não arrede o pé, não largue o lugar aonde você está, porque aí Jesus está contigo, e é muito mais fácil você estar onde Ele está, porque se você clamar, Ele vai te ouvir e vai se levantar ao seu favor. A segunda coisa que eu consigo ver aqui nesse texto, neste episódio, e isso eu ficava me perguntando o porquê que Jesus, antes de entrar no mar junto com eles, Jesus ele é onisciente, Jesus ele era onisciente, ele era o próprio Deus. Jesus ele com certeza sabia que no meio daquele trajeto, daquela rota, ia acontecer aquilo dali, irmão Alex. Só que daí eu pergunto a você, por que Jesus não falou para eles que no meio do caminho ia se levantar uma tempestade? Eu ficava me perguntando por que Jesus, com certeza Jesus sabia, os discípulos não imaginavam, porque foi algo imprevisível. É como que se eles estivessem num belo dia de sol, entrassem no mar, o céu está limpo, só que do nada o tempo fecha, as nuvens ficam carregadas e cai aquele temporal. Jesus ele com certeza sabia que no meio do caminho aquilo dali iria acontecer. Só que eu me perguntava o porquê que Jesus não avisa os discípulos. Jesus poderia muito bem dizer para eles: olha, nós vamos passar por outro lado, vamos para o outro lado. Só que no meio do caminho, nós vamos passar por uma turbulência. No meio do caminho, vai ter uma tempestade. No meio do caminho, o vento vai começar a se agitar, o mar, as ondas vão começar a vir contra o barco, vai encher o barco, vai tentar encher o barco. Nós vamos passar pelo meio de uma tempestade. Só que Jesus não diz nada para eles. Jesus não fala nada para eles. Aí eu me perguntava o porquê disso. O porquê que Jesus muitas das vezes não revela certas coisas para nós, quando Ele lança uma proposta para nós. Ele simplesmente diz: olha, nós vamos para o outro lado. Eu me perguntava por que Jesus não revela para eles: olha, que no meio do caminho nós vamos passar por uma turbulência. E ao mesmo tempo o Espírito Santo falava ao meu coração: sabe por que Jesus muitas das vezes não revela algumas coisas para nós? Porque Ele sabe que se Ele revelasse antes de nós entrar, nós nem sequer encostaria o dedão do pé na água. Nós já desistia antes de chegar perto da margem do mar. Jesus não revela certas coisas, Ele não fala certas situações, Ele não fala como algumas coisas vão suceder na frente. Sabe por quê? Porque Ele já sabe que se Ele falar como vai acontecer, a gente não vai nem entrar no mar, a gente vai recuar, nós vamos desistir. Se Jesus falasse para aqueles homens o que iria acontecer no meio daquele trajeto, eu duvido que eles entrariam naquele barco. Eu duvido que eles entrariam naquele barco, porque nós não queremos passar por esses momentos. Nós não queremos nos sujeitar a esses períodos, a esses tempos, a essas circunstâncias que vêm contra a nossa vida. Mas eu também creio e sei em algo que Jesus falou para eles no início. Jesus falou para eles: olha, vamos entrar no barco, porque nós vamos passar para o outro lado. Sabe de uma coisa, eu quero dizer para você nessa noite,
Quem sabe você chegou aqui nesse lugar e tem algumas coisas que vêm acontecendo na sua vida que fugiu do seu controle. Você nem imaginava que isso poderia acontecer. Você até fez plano, você até projetou, mas parece que as coisas se desandaram. E quando você vê, você está numa situação que você não sabe mais o que fazer. E às vezes você se pergunta, mas por que Jesus não me mostrou isso lá no início? Eu até tentei perguntar para ele se era isso mesmo que era para fazer. Mas ele não falou nada, ele não revelou nada, ele não me mostrou nada. E agora eu estou aqui. E agora o que eu faço? Sabe de uma coisa, eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite que entrou nessa situação. E se você crê, levante as suas mãos para receber essa palavra. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você o seguinte: olha, não se preocupa com o que vai acontecer no meio do caminho. Não se preocupa com o que vai acontecer no meio do mar. Saiba que a palavra eu já liberei lá atrás, no início, antes de vocês entrarem no mar. Antes de vocês entrarem nessa rota, eu já falei que vocês vão chegar do outro lado. E se eu falei, está falado, Vitor. O que importa é o que ele falou lá no início. Se ele falou, entra, se joga, vai, pode entrar no mar, porque ele garante aquilo que ele falou lá no início. Você vai chegar do outro lado. A palavra dele foi essa. Então creia que você vai chegar do outro lado. Sabe qual que é o problema? O problema é que às vezes a gente se desespera, porque no meio do percurso, no meio do trajeto, mediante as situações, a gente não sabe o que fazer e fica perguntando o porquê que o Senhor nos colocou ali naquela situação. Mas nós precisamos olhar para trás e lembrar daquilo que Ele falou. Se Ele falou que vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar do outro lado. E saiba de uma coisa, você não vai chegar do outro lado pelas suas habilidades. Você não vai chegar do outro lado pela sua capacidade. Você não vai chegar do outro lado com a ajuda de quem está perto de você. Você vai chegar do outro lado porque Ele é que vai fazer você chegar do outro lado. O problema é que nós confiamos nas nossas habilidades. Os discípulos tinham experiência com o mar. Muito provavelmente eles sabiam nadar, mas eles só chegaram do outro lado porque o Senhor liberou uma palavra. E essa palavra é poderosa e se cumpriu, porque o Senhor acalmou aquela tempestade e eles puderam chegar ao destino. Louvado seja Deus. A terceira e última coisa que eu consigo ver, extrair desse texto, e eu poderia dizer que a mais marcante e a que mais falou comigo, está no versículo de número 27, quando Jesus já havia acalmado aquela situação. Jesus já havia acalmado aquela situação, advertido aqueles homens. Se coloque de pé, eu já quero terminar. Jesus já havia advertido aqueles homens, perguntando onde é que estava a fé deles. E agora, mediante aquela situação, aqueles homens ficam perplexos. Aqueles homens, eles ficam espantados. Ficam meio que sem entender como que ele conseguiu fazer aquilo. E quando eu li esse versículo aqui, eu via algo extraordinário. Sabe por quê? Porque eu via como que se Jesus, e na verdade era isso que estava acontecendo, para ser bem simples e ser bem prático para explicar isso daqui, a grande verdade é que Jesus sabia o que ia acontecer no meio daquele trajeto, só que Jesus permitiu aquilo acontecer, porque Ele sabia que os discípulos precisavam conhecer um pouco mais quem realmente Jesus era. O que eu consigo ver aqui no versículo 27 é que aqueles homens, eles ainda tinham um conhecimento muito raso, Vitor, de quem era Jesus. Aqueles homens, eles ainda eram muito rasos no nível de conhecimento e de intimidade que eles tinham com Jesus. Eles
por algumas vezes já tinham contemplado os milagres, os grandes feitos de Jesus, mas milagres nesse tipo, dessa atmosfera, poder sobre a natureza, eles ainda não tinham contemplado. Então eu consigo ver aqui, isso é maravilhoso porque falava fortemente comigo, porque nós precisamos entender que em meio às circunstâncias, às tempestades, esses momentos também são situações, são momentos que o Senhor usa para que nós venhamos elevar o nosso nível de conhecimento e o nosso nível de intimidade com Ele, para que Ele se revele de forma mais profunda a nós, para que Ele se revele em níveis mais profundos conosco. Isso é interessante, Vitor. Final de semana, nós tivemos um congresso e o tema era intimidade. E eu consigo ver que aqui, Jesus está querendo elevar o nível de intimidade dele com os seus discípulos. Os discípulos estão no nível muito raso. Eles ainda não conseguem entender e crer no poder que Jesus tem sobre todas as coisas. Então Jesus faz eles entrar num barco, seguir uma caminhada pelo meio do mar, permite acontecer uma tempestade, para que aí sim eles comecem a elevar o nível de conhecimento de quem Jesus é. E para que Jesus se manifeste de forma mais profunda com eles, foi necessário o vento se levantar, foi necessário o mar se levantar, foi necessário aquela tempestade se levantar, para que aí sim Jesus se levantasse também, repreendesse aquela situação, aquele mar, e eles pudessem aí sim ter um pouco mais de intimidade com o Senhor, conhecer realmente um pouco mais quem o Senhor era. Sabe, essas situações muitas das vezes que nos acontece, elas têm apenas esse objetivo: nos levar a níveis mais profundos de conhecimento de quem o Senhor é na nossa vida. Às vezes nós conhecemos de forma muito rasa, nós conhecemos de forma muito superficial, não conseguimos nos aprofundar verdadeiramente. Aí Jesus permite acontecer certas coisas. Jesus permite acontecer certas coisas que nunca antes aconteceram. Jesus permite passar por situações que nunca antes nós passamos, para que Ele também possa revelar certas coisas que também nunca antes Ele revelou para nós, para que Ele possa fazer certas coisas acontecer que nunca antes Ele também fez na nossa vida. Sabe de uma coisa? Jesus trouxe você aqui para dizer para você que Ele vai começar a se revelar para você de uma maneira que nunca antes você viu Ele se revelar. Sabe, isso que você está passando, você nunca passou por isso. É porque Jesus está usando isso para que Ele possa se revelar para você como nunca antes Ele se revelou também. Ou Ele quer te levar a níveis mais profundos de conhecimento quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer na sua vida. O Senhor permite você passar por situações que nunca antes você passou, para que Ele também comece a se revelar a você como nunca antes Ele se revelou na sua vida. Será que você pode levantar as suas mãos, que eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a sua vida aqui nessa noite? Ei, Deus vai começar a fazer coisas que você nunca viu antes. Deus vai começar a fazer coisas na sua vida que você nunca viu acontecer antes. Deus vai começar a fazer coisas na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, na sua família, que você nunca viu acontecer antes. Deus vai começar a se revelar no meio da sua casa, como você nunca viu antes Ele se revelar. Sabe por quê? Porque Ele quer te levar a níveis mais profundos de conhecimento de quem Ele é na sua vida, na sua história. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e você perdeu o controle da sua vida. Você perdeu o controle da situação, e que bom que você perdeu o controle. Que maravilha que você perdeu o controle. Sabe por quê? Porque tudo aconteceu do jeito que aconteceu até agora, porque você estava no controle. Mas experimenta colocar Ele no controle
dessa embarcação. Experimenta colocar Ele no controle novamente para você ver se as coisas não vão mudar na sua vida. Eu sinto Deus falando com pessoas aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque você optou confiar mais nas suas habilidades. Você optou confiar mais naquilo que você sabia fazer. Você optou, você decidiu, você escolheu seguir pelos caminhos que você achou que aqueles ali eram os caminhos certos. Mas você perdeu o controle. No meio do caminho você perdeu. Você perdeu e você chegou aqui nessa noite totalmente perdido, desorientado. Mas Jesus está aqui nessa noite para te reposicionar novamente. Jesus está aqui nessa noite para te reposicionar novamente. Ele quer assumir o controle dessa situação, o controle da sua vida novamente, para que você venha chegar no objetivo que Ele já traçou para a sua vida lá atrás. Eu quero orar pela sua vida. Você que ouviu Deus falar com você, pode vir aqui na frente. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Eu sinto o Espírito Santo falando com vidas aqui nessa noite. Porque você sabe que você só está aí onde você está. Você só chegou nessa situação que você chegou porque você fez as coisas como você achou que deveria fazer. Os discípulos estavam no controle do barco. Enquanto eles estavam no controle do barco, eles estavam indo a pique. Mas quando eles acordam Jesus, clamam por misericórdia, Jesus assume o controle daquela embarcação. Jesus acalma aquela situação e eles conseguem chegar do outro lado. Eu quero você que por algum motivo, por alguma circunstância, você está perdido, desorientado e não consegue chegar do outro lado. Mas nessa noite Jesus quer te reposicionar novamente, quer assumir o controle da sua vida aqui nessa noite. Sabe de uma coisa? O Senhor sabe exatamente como levar-nos para níveis de intimidade mais profundo. O Senhor sabe exatamente o que fazer. O Senhor sabe exatamente o que fazer, irmão Alex. Eu falo isso por experiência própria. O Senhor sabe exatamente o que fazer para nos levar a níveis de intimidade mais profundo com Ele. O que o Senhor quer com tudo isso é que você conheça Ele cada vez mais. É que você comece a confiar no poder que Ele tem sobre a sua vida. E a situação que você está inserido não é nada. Se Ele se levantar com apenas uma palavra, isso tudo vai se acalmar. Se Ele se levantar aí dentro desse barco, pode ter certeza que a sua vida vai mudar, que a sua vida vai ser diferente. Mas você precisa clamar a Ele nessa noite. Você precisa clamar por socorro do Mestre nessa noite. Oh, Ele está contigo nesse barco, Ele está contigo nessa situação. Ele está contigo nessa situação. Eu não sei qual é a situação que você está se encontrando aqui nessa noite. Eu falei para você que eu ia ser muito simples, muito objetivo nessa noite. Sabe, eu sinto Deus falando nos simples detalhes aqui através dessa palavra. Porque talvez você chegou aqui perdido, desorientado. Oh, mas o Senhor libera uma palavra sobre você aqui nessa noite. Oh, eu estou querendo te ensinar no meio dessa circunstância. Eu estou querendo me revelar para você no meio dessa circunstância. Eu estou querendo me revelar em níveis mais profundos para você no meio dessa circunstância. Se você perdeu o controle no meio dessa caminhada, se você perdeu o controle no meio dessa situação, não tem problema. Não tem problema. Eu não estou aqui para te acusar. Eu não estou aqui para te apontar, porque você saiu seguindo pelos seus próprios caminhos. Não. Eu estou aqui para te reposicionar novamente. Oh, eu estou aqui. E se você deixar, eu assumo o controle novamente da sua vida. Oh, eu sinto graça do Senhor aqui nessa noite. Eu sinto a graça do Senhor nos envolvendo aqui nessa noite.
Eu sinto a graça dele nos envolvendo aqui nessa noite. Será que você pode sentir ele aqui nesse lugar? Oh, não perca as esperanças, não perca as esperanças. Comece a olhar além dessa tempestade. Você não está sozinho nesse barco. Oh, Jesus está contigo nesse barco. Jesus está contigo aí bem do teu lado. É somente você clamar por Ele. É somente você clamar por Ele. Ele permitiu você chegar aonde você chegou, porque Ele quer se revelar a você. Ele quer te dar a estratégia certa para que você chegue ao outro lado, para que você chegue ao propósito que Ele tem sobre a sua vida. Será que você pode sentir a presença dEle aí do seu lado? Oh, Espírito Santo de Deus, vai trabalhando nessa noite, Senhor. Pai, eu sinto o teu cuidado, eu sinto a tua presença, Senhor, neste lugar. Isso, adore ao Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Oh, aleluia. Me guarda. Cante. Em teus braços é meu descanso. Oh, Em teus braços é meu descanso. será que você pode sentir Ele aí perto de você? Em teus braços. Oh, eu sinto a graça dele aqui nessa noite. Você ainda está sobrevivendo aí, porque Ele ainda está dentro desse barco. Não ache que é porque você tem habilidade suficiente. Você ainda está sobrevivendo aí, porque Ele ainda está aí do teu lado. Por mais que você ainda não consiga enxergar, mas Ele está aí contigo. Ele está aí contigo. Será que você pode declarar nessa noite? Em teus braços. Em teus braços é meu Oh, em teus braços. Em teus braços é meu descanso. Irmão Alex, Jesus está contigo nesse barco, irmão Alex. Em teus braços é meu Jesus está contigo nesse barco, irmão Alex. Esse barco não vai naufragar, esse barco não vai naufragar. Jeff, Jesus está contigo nesse barco. Pastor Eliezer, Jesus está contigo nesse barco. Esse barco não vai naufragar. Irmã Lorena, Jesus está contigo nesse barco. Esse barco não vai naufragar. Irmã Viviane, Jesus está contigo nesse barco. Esse barco não vai naufragar. Ele só está querendo aumentar o nível de intimidade contigo. Ele só está querendo aumentar o nível de intimidade contigo. Irmão Valdir, Jesus está contigo nesse barco. Ele não vai deixar tu naufragar. Max, Jesus está contigo nesse barco. Ele não vai deixar você naufragar nesse barco, nesse mar. Oh, eu sinto a graça de Deus aqui nesse lugar. Oh, você que está nos assistindo aí na sua casa, a sua casa não vai a pique, a sua família não vai naufragar. Oh, aleluia. Irmão Hilton, teu barco não vai naufragar. Jesus está contigo nesse barco. Jesus está se levantando ao teu favor nessa noite, irmão Hilton. Oh, aleluia. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em
vejo o Senhor se levantando em favor de muitas pessoas aqui nessa noite. Em teus braços é meu descanso. Eu quero fazer um convite aqui nessa noite, mas você precisa ter coragem. E eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que perderam o controle. Eu insisto nisso. Você precisa ter coragem para reconhecer isso. Você que perdeu o controle da situação, Jesus está te chamando aqui nessa noite, aqui na frente, porque Ele quer assumir o controle da sua vida novamente. Porque a partir de hoje vai ser um divisor de águas na sua vida. Você vai ver muitas coisas começar a fluir na sua história. Você precisa ter coragem para reconhecer isso, que você tentou seguir do seu jeito, da sua maneira, mas não está conseguindo. Mas Jesus está te chamando. Eu quero te ajudar nessa caminhada, eu quero te ajudar nesse trajeto. Por isso que eu não falei para você como ia acontecer. Eu não falei para você como ia acontecer, mas eu te digo nessa noite, eu estou aqui para te ajudar a chegar. Eu estou aqui para te ajudar a chegar. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, pelo amor de Deus, nós vamos orar por você. Você não tem noção do que o Senhor quer fazer na sua vida. Mas enquanto você estiver no controle, enquanto você estiver fazendo com o seu próprio braço, enquanto você estiver seguindo pelas suas próprias convicções, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai fluir, não vai chegar, não vai. Ele quer te ajudar, Ele quer te ajudar com muita simplicidade, com muita humildade. Eu quero dizer para você isso aqui nessa noite. O meu corpo está tremendo aqui nesse lugar, a minha carne está tremendo aqui nesse lugar, porque eu sei que Deus quer abrir caminhos na sua vida, sabe? Parece que eu vejo Deus abrindo caminhos aqui nessa noite para muitas pessoas, e que esses caminhos não se abriram ainda, sabe por quê? Porque até hoje, porque eu sei que a partir de hoje você vai tomar a decisão de deixar Ele fazer, de deixar Ele controlar. É por isso que eu digo que até hoje não aconteceu, não fluiu, sabe por quê? Porque você fez da sua maneira. É difícil de reconhecer isso, mas acontece. Sem querer acontece, ingenuamente, de forma negligente, a gente faz isso. Sem querer a gente confia mais em nós. Mas Jesus não está preocupado com isso. Ele não vai jogar isso, lançar isso no seu rosto aqui nessa noite, não. Ele está disposto a reposicionar a sua vida novamente. Feche seus olhos, nós vamos orar nessa noite. Pai, eu creio que a Tua palavra está falando com muitas vidas aqui nessa noite, Senhor. Eu sinto a Tua graça, Senhor, aqui nessa noite. E a Tua graça é maravilhosa, porque por mais que nós muitas das vezes seguimos pelos nossos próprios caminhos, mas o Senhor sempre se apresenta, nos dando a chance, nos dando a oportunidade para nos reposicionar novamente, para assumir o controle da nossa vida novamente, para assumir o controle da história novamente, e aí sim começar a cumprir os seus propósitos na nossa vida. É por isso que a Tua graça é maravilhosa, Senhor. Nós não merecemos ela. Nós não merecemos essa graça que mesmo quando nós seguimos pelos caminhos do nosso coração, o Senhor não olha por isso. O Senhor nos alcança novamente, o Senhor se levanta novamente, o Senhor se apresenta novamente, e o Senhor toma o controle da situação e nos faz chegar ao objetivo, nos faz chegar ao destino que lá atrás o Senhor já traçou para nós. Pai, essas vidas que estão aqui nessa noite aqui na frente, elas reconhecem, Senhor, que precisam de Ti.
Eu creio que elas estão entregando o controle novamente nas tuas mãos, Senhor. E eu sei que agora, a partir de hoje, vai ser diferente, porque o Senhor está no controle dessa embarcação. O Senhor é quem estará no comando desta embarcação. E se o Senhor está no controle, eles vão chegar do outro lado. As minhas pernas estão tremendo aqui nessa noite. Oh, o Senhor vai fazer você chegar do outro lado. O Senhor vai te levar. É o Senhor que vai te conduzir agora. É o Senhor que vai te conduzir a partir de hoje. É Ele que vai conduzir a tua casa. É Ele que vai conduzir a tua família, o teu ministério, os teus negócios. É Ele que vai conduzir a partir de hoje. Pode ficar tranquilo, se é Ele que vai conduzir. Você vai chegar, você vai conseguir. Será que você pode aplaudir a Ele nessa noite? Aleluia, eu entrego essas palavras em nome de Jesus.